Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de verdade. Combustão de uma mistura combustível em um motor de combustão interna, ICE, gera calor. Temperaturas críticas nas quais as peças com carga térmica podem ser danificadas. Pontos de monitoramento: temperatura, graus Celsius, fundo do pistão 350 na ranhura do anel de compressão superior, 250, 260 na superfície interna do pistão, sob a câmara de combustão, 220 cilindro, contra o anel superior do pistão no final do curso de compressão, 200. A temperatura do líquido no sistema de resfriamento é definida entre 80 e 90 graus Celsius. Ela é mantida por meio de um termostato, radiador e ventilador de resfriamento forçado, que é ligado por um sensor de temperatura. O óleo do motor é aquecido um pouco mais alto, entre 90 e 100 graus Celsius, em média. Funções do óleo e modos de lubrificação. O óleo do motor cumpre as seguintes tarefas: dissipa o calor da zona de atrito, ajudando a reduzir a temperatura operacional, carrega partículas mecânicas, evitando o desgaste abrasivo, neutraliza meios agressivos, evitando o desgaste corrosivo, restringe a penetração de gás ao vedar a câmara de trabalho. Há dois tipos principais de interação do óleo: limite e hidrodinâmica. No primeiro modo, o lubrificante flui para superfícies de atrito sem pressão e as molha, reduzindo o desgaste. O lubrificante é continuamente renovado por pulverização ou pelo uso de bicos. Os seguintes componentes são lubrificados dessa forma: biela e grupo de pistões, incluindo pistões com anéis, corrente de sincronização, balancins, válvulas e várias outras peças. Lubrificação hidrodinâmica: quando o fluido lubrificante é fornecido à área de atrito por uma bomba de óleo sob pressão. Isso cria uma cunha de óleo que faz com que a parte interna flutue na película de óleo, criando assim um espaço entre as superfícies, eliminando o contato mecânico direto. Um exemplo é a lubrificação dos mancais do virabrequim e do eixo de comando de válvulas. A função da viscosidade do óleo lubrificante. Uma das características do óleo do motor é sua viscosidade dinâmica, medida em centistokes. Esse parâmetro influencia a longevidade do motor de um carro e geralmente é especificado no manual do veículo. Além das características técnicas do motor, as temperaturas operacionais sazonais também influenciam a escolha da viscosidade do lubrificante. Com o aumento da temperatura, a viscosidade do óleo diminui e, com a queda da temperatura, ela aumenta. Portanto, ela deve ser menor no inverno e maior no verão. Os óleos multigraduados mais comumente usados contêm componentes especiais, aditivos de viscosidade, para garantir a viscosidade necessária em temperaturas mais altas. Além disso, também é necessário manter a temperatura de operação do óleo dentro de certos limites. Fenômenos negativos no motor de combustão interna devido a distúrbios térmicos. A causa do envelhecimento do óleo do motor são os processos oxidativos dos elementos do grupo dos hidrocarbonetos que ocorrem na base do óleo. Ao mesmo tempo, os produtos da reação são liberados na forma de vários depósitos: fuligem, verniz, depósitos de lodo. As condições de temperatura têm a maior influência sobre isso. A fuligem é uma substância sólida na forma de fuligem, que é um produto da oxidação de hidrocarbonetos. Ela também inclui elementos de combustível não queimados, ferro, chumbo, além de várias impurezas mecânicas. A fuligem causa todos os tipos de distúrbios no processo operacional normal, detonação, ignição do calibre e outros. O verniz é o resultado da oxidação da película de óleo que cobre as superfícies de contato sob a ação da alta temperatura na câmara de combustão. Até 80% do seu volume é composto por carbono e o restante por oxigênio, hidrogênio e cinzas. O revestimento de verniz prejudica a transferência de calor através da película de óleo e leva a um superaquecimento perigoso do pistão e do cilindro. O depósito mais perigoso de verniz nas ranhuras do pistão leva à gripagem do anel devido à coqueificação. Esse último é uma simbiose de depósitos de carbono e filme de verniz. O lodo é uma mistura de produtos da oxidação em baixa temperatura de compostos de carbono com água e contaminantes de emulsão. Os motivos de sua ocorrência são: temperatura insuficiente do motor, má qualidade do óleo, características do projeto do motor, bem como o modo de operação.
Temperatura ideal do fluido lubrificante. Os cientistas soviéticos da NAMI determinaram a temperatura mais favorável de um motor em funcionamento, na qual o desgaste das peças é mínimo. Tanto para motores com carburador quanto para motores a diesel, é necessário que a temperatura do óleo em um motor em funcionamento normal esteja na faixa de 70 a 80 graus Celsius. Para atingir esses valores, o líquido de arrefecimento dos motores modernos não é aquecido acima de 80 a 90 graus Celsius em condições normais de operação. Com isso em mente, a temperatura ideal do óleo é de 90 a 105 graus Celsius, ou 10 a 15 graus mais quente que o líquido de arrefecimento. Temperatura operacional insuficiente. Se o óleo estiver mais frio do que 90 graus Celsius, a eficiência do motor será reduzida, com uma redução concomitante da vida útil do motor. As saias do pistão resfriadas pelo lubrificante se expandirão menos do que a temperatura de projeto. Devido ao aumento das folgas térmicas entre o pistão e o cilindro, a compressão será reduzida e, portanto, a eficiência do processo de trabalho será reduzida. Além disso, o lubrificante se diluirá com o combustível, resultando na formação de fuligem e no aumento do consumo de combustível. Outra consequência negativa do óleo insuficientemente aquecido é a liberação de ácidos dos resíduos do processo. Sempre há umidade nos cilindros do motor que entra com o ar atmosférico. Em condições normais de temperatura, a água é quase completamente evaporada. Quando o óleo não está quente o suficiente, as condições para a formação de ácidos se tornam favoráveis. Os componentes ácidos podem reagir com metais leves, resultando em um motor que não durará o tempo esperado. Os perigos do superaquecimento do óleo. O aquecimento excessivo do fluido lubrificante é muito mais perigoso do que no caso anterior. Antes que a temperatura de operação do óleo não ultrapasse os limites permitidos, as peças que operam no modo de lubrificação hidrodinâmica, biela do virabrequim e moentes principais, não têm contato mecânico entre si. Quando o óleo é aquecido acima de 105 graus Celsius, sua viscosidade diminui e ele se torna mais fluido. Sob carga, a folga de óleo perde sua capacidade de suportar carga e as peças que interagem entram em contato. A partir desse ponto, o atrito começa a aquecer as peças em atrito e a lacuna térmica entre elas é reduzida. O aumento da temperatura do óleo faz com que ele se oxide e, teoricamente, isso pode ser detectado por análise laboratorial. Quando o óleo se aquece acima de 125 graus Celsius, ele se torna tão fluido que se infiltra pelos anéis de óleo e entra na cavidade do cilindro, onde ocorre a perda de óleo. Devido ao aumento do consumo de óleo, o óleo precisa ser completado, todos os aditivos de óleo são renovados e os resultados das análises não são confiáveis. O motor começa a se desgastar, mas isso geralmente é atribuído ao mau funcionamento do sistema de lubrificação. Somente depois que o motor quebra é que é possível descobrir qual causa contribuiu para o triste resultado. Em caso de falta de óleo, a bomba de óleo seria danificada e os pistões poderiam ser arranhados. E, nesse caso, a bomba está em boas condições, mas os diários do virabrequim estão arranhados. Para finalizar o artigo, gostaria de aconselhar os motoristas que desejam manter seu cavalo de ferro saudável a não dirigirem por muito tempo em altas velocidades, a ficarem atentos à temperatura do óleo do motor, a trocá-lo em tempo hábil e a abastecer com um produto comprovado e com a viscosidade recomendada pelo fabricante do carro. Em conclusão, o regime térmico de um motor de carro é fundamental para o seu desempenho e durabilidade. Manter a temperatura ideal garante eficiência na queima de combustível e reduz o desgaste das peças. É essencial realizar manutenções regulares e monitorar o sistema de arrefecimento para evitar problemas que possam comprometer o funcionamento do motor. Compreender esses aspectos pode fazer toda a diferença na vida útil do seu veículo e na sua experiência ao dirigir. Obrigado por assistir e até a próxima.